Bom dia, na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Hoje iniciaremos a leitura do livro do profeta Jeremias, que no capítulo 1, na nova versão Almeida atualizada, diz assim: Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon e rei de Judá. Veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. No quinto mês desse ano, os moradores de Jerusalém foram levados ao exílio. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e o constituí profeta às nações. Então eu disse: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar você irá, e tudo que eu lhe ordenar você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca. E o Senhor me diz: Eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: O que você está vendo, Jeremias? Respondi: Vejo um ramo de amendoeira. O Senhor me disse: Você viu bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Outra vez a palavra do Senhor veio a mim dizendo: O que você está vendo? Eu respondi: Vejo uma panela fervendo, cuja boca se inclina do norte para cá. Então o Senhor disse: Do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Pois eis que convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor. Elas virão, e cada reino porá o seu trono à entrada dos portões de Jerusalém, e contra todas as suas muralhas ao redor, e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei as minhas sentenças contra os moradores dessa cidade, por causa de toda a maldade deles, pois me abandonaram, queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras das suas próprias mãos. Você, Jeremias, prepare-se e vai dizer-lhes tudo o que eu ordenar a você. Não se assuste por causa deles, para que eu não tenha de fazer com que você fique assustado na presença deles. Quanto a mim, eis que hoje ponho por você por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muralha de bronze, contra todo o país, contra os reis, contra as suas autoridades, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus por essa porção da sua palavra. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós nos achegamos diante de Ti mais uma vez, ao iniciar de mais um dia, mais uma semana. No primeiro dia da semana, no dia que a igreja passou a reservar para o Senhor, segundo a orientação do Senhor, dia de buscarmos a Sua presença de uma maneira mais significativa, mais intensa, um dia em que nós cessamos as nossas atividades seculares, profissionais, para estarmos juntamente com o povo do Senhor, na casa do Senhor, adorando ao Senhor. Iniciamos no dia de hoje a leitura deste livro tão especial da tua palavra, livro do profeta Jeremias, onde o Senhor nos ensina tantas coisas. O profeta que foi levantado, o último profeta levantado pré-cativeiro. Ele foi levantado para condenar, para apontar o erro, o pecado do povo e da nação de Israel. Pecado de idolatria, pecado de abandono do Senhor, pecado de dureza de coração, pecado que vinha se alastrando por muitos anos e que os levaria a um cativeiro babilônico. Ainda hoje a tua palavra nos fala como
o Senhor colocou a palavra na boca de Jeremias. E pelo teu Espírito, que testifica contra nós do pecado, da justiça e do juízo. Nós ainda hoje vivemos deliberadamente no pecado quando assim desejamos. Somos alertados, orientados, confrontados pela tua palavra diariamente. Por isso, nós, nesta manhã, clamamos ao Senhor que abra o nosso coração, a nossa mente para a tua palavra. Que o teu Espírito aplique diariamente a tua palavra aos nossos corações. Que o Senhor nos dê fome e sede de ti. Que o Senhor nos conduza a uma vida de devoção diária, uma vida de oração, de comunhão com o Senhor, uma vida de leitura, de meditação, de estudo da tua palavra, uma vida de jejum, de entrega ao Senhor, de submissão ao Senhor e à sua palavra. Uma vida de comunhão com a tua igreja, com os nossos irmãos. Vivemos um tempo em que a mentira do movimento desigrejado, a mentira que não é nova, que começou lá no Éden, a mentira da autossuficiência, de que nós não precisamos disso, que não é verdade, que nós podemos servir a Deus sem servir a igreja, que nós podemos ser um bom cristão sem ter um compromisso real e verdadeiro com a igreja visível. E ainda usamos termos que gostamos da igreja invisível, mas essa falácia é uma falácia oriunda na boca de Satanás. Tua palavra de Gênesis Apocalipse nos mostra que nós só podemos servir ao Senhor do jeito que o Senhor escolheu, no meio do povo de Deus, com toda a luta, com toda a dificuldade, perdoando uns aos outros e sendo perdoados, sendo instrumento de regeneração, instrumento de perdão, de reconciliação. Porque nós, como diz o apóstolo Paulo, somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. E isso é a igreja visível que se transforma na igreja invisível. É verdade, muitos que estão dentro dos locais de culto, de adoração, da casa de oração, não ainda fazem parte da igreja. Mas isso não justifica essa desculpa. É verdade que muitos estão feridos e foram feridos por pessoas na tua igreja. Mas eu clamo ao Senhor que esteja curando, restaurando cada uma delas, dando convicção da tua palavra, porque a tua palavra é a verdade, de que necessitamos uns dos outros, necessitamos da comunhão com os irmãos, e é vital a nossa comunhão, não só no lar, na nossa casa, mas também na tua igreja, na igreja visível e local. Que possamos aprender a amar a tua igreja, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, que nós também possamos fazer o mesmo. Toma conta da tua igreja. De uma maneira especial, cuida da liderança da tua igreja. Que a liderança da sua igreja, que os pastores sejam amados do Senhor e pelo povo, mas que também sejam encontrados fiéis. Porque o que se espera do despenseiro é que ele seja encontrado fiel. Faz isso, Senhor, para a honra, para a glória, para o louvor do teu nome. Enquanto isso, opera sinais, prodígios e maravilhas no nosso meio, como na igreja primitiva, e vá acrescentando dia a dia os que hão de ser salvos. Cuida dos projetos de plantação de igreja. Em especial, eu clamo pela Igreja Cristã Evangélica Residencial do Campos do Jordão, essa igreja que está nascendo, essa igreja que nasceu primeiro no teu coração e que agora está, de fato, sendo edificada. Que o Senhor trabalhe nos corações, que o Senhor dê estratégia, sabedoria, discernimento e principalmente fidelidade, que o teu trabalho aqui seja estabelecido para a honra e glória do teu nome. É assim que oramos, agradecidos, no único nome pelo qual importa que sejamos salvos, o nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Em nome de quem oramos. Amém. Deus em Cristo nos abençoe. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo
em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos e até amanhã, se o Senhor permitir.